Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, daqui de Maceió, Alagoas. Lembrando que hoje é sábado, 31 de julho de 2021. Se você ainda não foi inscrito nesse canal, eu peço por gentileza que faça uma inscrição. E se gostar do vídeo, vocês dêem um like e compartilhem, porque isso é muito importante para todos nós youtubers, que vocês deem like. Às vezes vocês assistem o vídeo, gostam, mas esquecem de dar o like, comprovando que realmente gostou do que ouviram. Eu tenho alguns vídeos aí que tem 3.000 e tantas visualizações, 4.000 e poucas visualizações e pouquíssimos likes. Eu acredito que se as pessoas se empenhassem em fazer isso, a gente ficaria mais contente, mais feliz, né? Mas eu saúdo a todos com a paz do Senhor, pedindo a Deus que lhes oriente, lhes dê força para dar um like no vídeo. Pois bem, eu tenho aqui em mãos a Bíblia Sagrada, no livro de Atos, capítulo 2, até quando Deus me permitir. Fala sobre a descida do Espírito Santo. Eu gostaria que vocês prestassem atenção na leitura, já que possivelmente eu não vou fazer uma dissertação, fazer uma explanação do que acabei de ler, porque o mais explícito possível não pode ser esse que eu vou ler aqui na Bíblia Sagrada. E se lhes aprouver, vocês podem pegar suas Bíblias e nos acompanhar na leitura. Eu vou dar a vocês uns 5 segundos para vocês pegarem suas Bíblias e lerem no livro de Atos, a começar do capítulo 2, ok? Vou dar uma pausa aqui e contar os 5 segundos para vocês pegarem suas Bíblias. Bem, se vocês já estiverem comigo, eu agradeço profundamente a atenção e vamos para a leitura da Bíblia. É no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que fala sobre a descida do Espírito Santo. Muito bem. E cumprindo-se dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E cumprindo-se dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, vem do céu um som, como de um vento veemente. E de repente vem do céu um som como de um vento veemente e tempestuoso. E o que aconteceu quando esse vento surgiu assim de repente? Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, línguas repartidas como se fossem de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aquelas línguas que apareceram de repente pousaram sobre aquelas pessoas que estavam ali, sobre cada um deles pousou uma língua daquela como se fosse de fogo. E o que aconteceu? Aconteceu que todos foram cheios do Espírito Santo. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles tiveram o poder de falar noutras línguas.
falavam outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Não eram línguas atordoadas, línguas que se falavam de qualquer maneira, pelo hábito de falar, porque viam outros falarem. Não, aquelas eram línguas genuínas. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma grande multidão, e estava confusa. Por quê? Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Quando aquele povo se juntou-se para ouvir aquela gente falar, ficaram confusas, intrigadas, porque todos ouviam falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, e Prígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, por assim dizer, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isto? Claro, aquele povo estava surpreso, apreensivo, atônito, porque cada um, de acordo com as suas nações, ouviam todos falarem a sua própria língua, entendiam tudo aquilo e ficavam surpresos. E outros, diante de tudo aquilo, claro, zombando, diziam que eles estavam cheios de mosto, quer dizer, que eles estavam embriagados. E no versículo 14 fala sobre o discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados. Estes homens não estão embriagados, não. Como vós estáis pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas
Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Infelizmente aconteceu aqui um imprevisto. Eu quero que vocês me desculpem, eu não pude evitar. o microfone caiu, deslizou da minha cabeça e eu fui tentar esconder isso, mas não pude. Mas não tem problema, vamos adiante com a leitura da Bíblia, né? Falando sobre o discurso de Pedro, que disse: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e lhes e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A esse que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tornando-o vós, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor. Sempre via diante de mim o Senhor. Porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção.
Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida. Com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. E entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para os assentar sobre seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós vedes, que agora vós vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Estas palavras, este discurso, esse comício, foi dito por Paulo. Aliás, volto atrás, este comício, essas palavras que foram ditas, foi Pedro, que diante daquele povo que se riam, ficavam sem saber o que fazer diante daquele povo falando em línguas e todos interpretando na sua própria língua, zombavam. Uns zombavam, outros acreditavam. Foi preciso que Pedro se levantasse e falasse tudo isso que eu acabei de dizer. Foi o discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Bem, continuando a leitura, vamos ver o que aconteceu depois do discurso de Pedro. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos,
e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia alegraram-se. Aliás, naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. Em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à sua igreja aqueles que se haviam de salvar. Esta foi a leitura do Atos do Apóstolo, a começar do capítulo 2, até onde eu acabei de ler. Bem, meus irmãos, é bem visto que, infelizmente, nos dias atuais que nós vivemos, nós não vemos nas igrejas, tanto matrizes como essas igrejas de rua, de bairros, a mesma comunhão que houve no passado, na época dos apóstolos. De lá para cá as coisas mudaram, as coisas se transformaram, homens agiram de acordo com seus próprios desejos, fizeram tudo errado, ou quase tudo errado, não cumprindo exatamente com aquilo que Deus quer que nós cumpramos. Cada um se interessa pelo seu próprio interesse. Cada um se interessa por si mesmo. Não estende a mão para ajudar o irmão. Não divide nada com o irmão. Entendeu? Se vai na casa de um irmãozinho menor que está necessitado, sabe que ele está precisando, mas junta-se aquela turma e diz: vamos orar a Deus para que Deus mande, lhe abençoe. E saem, deixando aquele irmão faminto, deixando aquela irmã sem dinheiro, deixando aquela irmã necessitada. Não estendem a mão para lhe ajudar em nada. Ora, meu irmão, oração não enche barriga. Oração não enche barriga. O que enche barriga é o alimento. Como Jesus mesmo disse na Bíblia, se você chegar na casa do seu irmão, vendo que ele está necessitado, e apenas orar por ele, e sair sem lhe dar nada, deixando-o faminto, esta sua oração é inválida,
não tem o menor valor. Porque, na verdade, eu aqui, José Paulo, digo, oração não enche barriga. Oração edifica o espírito. Mas há uma grande diferença dos tempos idos para os tempos atuais. Infelizmente, a evolução faz com que as pessoas se transformem, faz com que as pessoas não tenham altruísmo, não tenham amor ao próximo como Jesus quer que tenhamos. E isso, de qualquer maneira, nos afasta de Deus Todo-Poderoso. Porque nós sabemos que tem muitos irmãos por aí que tem bastante, tem o suficiente, e o pouco que ele der para aquele que precisa é muito para eles. Mas não fazem isso. Não fazem isso. Mas, de qualquer maneira, vamos orar por eles, para que Deus abençoe as suas mentes, Deus modifique os seus corações, para que eles possam estender suas mãos para ajudar aqueles mais necessitados. Façamos como Pedro disse, não é verdade? Que ali havia, todos dividiam o que tinham entre si, era uma comunhão só, orando ao mesmo Deus, com o mesmo fervor. E Deus os abençoava, Deus acrescentava-lhes cada dia o necessário. Ok? Esta foi a leitura do Atos dos Apóstolos. Pedindo a vocês mais uma vez, se gostaram e quiserem que eu continue, deem um like, porque dizem que isso é muito importante para que o YouTube reconheça e nos recomende a todos quanto nos ouvissem. E o mais importante também é uma subscrição. É tão fácil fazer uma subscrição, porque você fazendo uma subscrição, ativando o sininho que aparece aí de lado, abaixo, vocês estão contribuindo para a obra de Deus, fazendo com que o nosso canal siga avante, siga ativo. E Deus os abençoará. Não custa nada, vocês não vão pagar nada, não vão fazer esforço nenhum. É apenas estirar o dedinho, ó, e fazer como está subscrito aí embaixo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Hoje, amanhã e sempre. Tchau, tchau.